Bom, vamos lá. Se você chegou aqui, é porque você adquiriu o livro Arrecada 7.0, está empolgado aí com as mais de 80 maneiras de arrecadar dinheiro para a sua ONG, para a sua instituição, para a sua causa. E eu quero aqui nesse vídeo bônus que nós gravamos para você, te dar algumas dicas, algumas informações importantes que eu tenho certeza que vai complementar a leitura do livro, que é, na verdade, ali um grande cardápio de possibilidades de você arrecadar. Mas eu quero compartilhar nesse vídeo 3 maneiras que você vai arrecadar em minutos e, ao mesmo tempo, conversar algumas coisas importantíssimas para que a sua causa ganhe escala, para que a sua causa ganhe recursos humanos, recursos financeiros e você alcance aí um trabalho de impacto social no meio ambiente, na causa animal, mas impacto muito mais do que apenas aí aonde você está na sua região, mas talvez na sua cidade, no seu estado, na sua nação ou até quem sabe no mundo. Pensou nisso já? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui algumas informações. Eu peço que você assista até o final para que você ganhe conhecimento e possa ir para um próximo nível. Eu amo acelerar resultados e aqui está um exemplo muito legal, dessa jornada. Quero dividir esse vídeo em 4 etapas importantes. A primeira dela, eu quero destravar a arrecadação. A segunda, nós vamos falar de 3 ações práticas rápidas para arrecadar em minutos, ou no mesmo dia, ou arrecadar rapidamente, tá bom? Então serão 3 exemplos ali de arrecadações prontas que, se você não depende de ninguém, depende só de você e da sua força de trabalho, eu tenho certeza que você vai arrecadar. Quero falar sobre a importância da gestão de um projeto, de uma instituição e das responsabilidades também, benefícios e responsabilidades que você tem ao partir para um próximo nível da sua ONG, ok? Vamos lá então, vamos começar aqui conversando a respeito da escassez dos recursos e como destravar isso para que você arrecade mais. A primeira etapa aqui que eu quero falar com você é sobre convicção. Se você tem certeza que o seu projeto é sério, que a sua causa é legítima, que vidas estão dependendo da sua atitude, da sua ação, desse seu voluntariado, dessa sua visão de suprir uma necessidade de uma, duas, três, várias pessoas, ou suprir a necessidade, né, como a gente falou, do meio ambiente, que você entende que é uma causa nobre, da causa animal ou qualquer outra causa, você precisa assimilar que você não está fazendo isso por você. Que pedir recursos não é errado, é parte da sua missão. Deixa eu contar para você um pouquinho do porquê que eu estou habilitado a dizer isso para você e habilitado a falar sobre arrecadação. Sou Anderson Cristofoletti, advogado, contabilista, treino em aceleração de resultado, sou pastor, capelão empresarial e há 30 anos nós somos especializados em contabilidade, desenvolvimento do terceiro setor, além de também estar envolvido em causas sociais e do terceiro setor, como a igreja, que também exige trabalho com voluntários, arrecadação, causas sociais, ajudar pessoas. Então, a minha vida, 30 anos da minha vida envolvida desde o aspecto prático, mão na massa, fazer, até o aspecto burocrático, administrativo, como enxergar as leis em volta disso, como defender entidades. A gente defende entidades, a gente vai para o tribunal defendendo, a gente vai para a contabilidade para poder prestar conta, captar recursos. Então, a gente tem um pouquinho de experiência nesse meio. E convivendo com com as centenas, perdi a conta já nesses 30 anos de quantas a gente assessorou e hoje a gente assessora mais de 150 diretamente. Estamos iniciando esse projeto aqui, é o meu primeiro vídeo profissionalizado mesmo, dedicado a ajudar mais causas, né? E eu tenho certeza que aqui serão milhares que serão distribuídos. Mas a principal causa que eu vejo de um projeto iniciar e não crescer é a falta de convicção do líder, é a falta de convicção daquele que
que está ali foi chamado para isso. Ele tem dúvida em relação a esse chamado. Então, ele sempre está querendo fazer com as condições dele. Então, ele fica ali chateado que ninguém ajuda. Ele pede, mas quando pede já sabe que não vai conseguir. Então, ele é desmotivado, ele é para baixo. Quando ele organiza as causas e reúne ali alguns poucos voluntários, ele reclama da vida. Ele não tem uma convicção, não é parte da sua missão. Ele não tem aquela coisa no DNA dele que faz por paixão, faz por amor, e ele acaba perdendo, porque uma das conexões que nós temos de pessoas, ajudar pessoas, ela é emocional. As pessoas seguem quem é apaixonado, as pessoas seguem quem tem uma causa a defender com a própria vida. Então, se você não fizer com que o seu projeto, a sua ONG, essa missão se torne parte de você, dificilmente você vai conseguir força, coragem e recursos necessários para você levar o seu ministério. Quanto mais motivado, quanto mais convicto, quanto mais energia você colocar, quanto mais convicção, como eu coloquei aqui, você colocar, mais voluntários se levantam, mais recursos aparecem, mais pessoas interessadas na sua causa. Por quê? Quero lembrar para você, existe uma conexão emocional muito ligada nas questões de ajuda ao próximo, de ajuda ao meio ambiente, de ajuda às causas animais, que é parte fundamental. Então, quanto melhor emocional você estiver, quanto mais melhor gestão emocional de convicção você tiver, mais você vai aproximar pessoas que vão te ajudar. E se você tem convicção, você tira o medo de pedir, porque quem está convicto pede com convicção. Quem está convicto não tem medo, não impede a participação de outras pessoas. E quem não pede, impede, né, que alguém participe da transformação. Então, quando você tira o medo, você encostou numa pessoa, a pessoa começou a conversar com você, você está tão motivado com aquela causa, olha, você poderia me ajudar? A gente está transformando essa região, estamos transformando o meio ambiente, estamos transformando essa causa, estamos aqui ajudando tantas pessoas e você seria tão bem-vindo. Então você tira o medo e coloca uma coragem e perceba, não é para você, é para o impacto social que você está gerando. Então, convicção, menos medo, convicção mais coragem, certamente vai fazer crescer e vai romper a escassez na sua vida. E aí a gente está falando de rompimento mesmo, de mentalidade de escassez, né? O problema da maioria das ONGs não é a falta da causa, né? É a falta também de um método para você alcançar isso. Porque a partir do momento que você tem coragem, a partir do momento que você tem convicção, você estabelece um planejamento. Dentro dessa mentalidade de crescimento, um planejamento de que cada dia, cada época, cada temporada, você vai atingir planos maiores, de impactos maiores, com mais pessoas, com mais recursos. E isso é um método. Concorda comigo que isso é um planejamento? Você não pode sair fazendo e achar que todo mundo vai atrás de você. Nós precisamos, a vida é feita de planejamento, a vida é feita de método. E qual é o método que você tem estabelecido para que a sua causa avance e tenha o maior impacto possível? Ok? Então fica essas 3, 4 dicas aí para você destravar, para você alcançar o próximo nível. Vamos então às 3 exemplos que eu trouxe aqui para você, arrecadar dinheiro rapidamente. A primeira dela, eu chamo ela de campanha relâmpago de Pix com um objetivo claro. Como que funciona? Vou trazer um exemplo aqui na prática para você. É uma campanha de curta duração com meta específica e valor definido. Prazo curto, meta específica e valor definido. Um exemplo que eu trouxe aqui, imagine uma causa animal e naquela organização ali do seu projeto com animais, de repente vocês encontraram uma casa que tinha 30 animais abandonados lá, ou fizeram uma fiscalização em um bairro e constataram que tinha 30 animais que precisam ser ajudados urgentemente. Vocês não têm nenhum recurso agora, foi uma coisa surpresa, aconteceu, e aí vocês fizeram o levantamento aí para pelo menos 30 dias de custo, e vocês vão precisar de R$ 1.500
para pagar a ração e atendimento veterinário aí, desses 20, né? Eu coloquei 20 animais resgatados aqui. Veja, temos urgência, temos clareza do que precisamos e temos uma emoção conectada. Lembra da emoção? Precisamos ajudar 20 animais que foram resgatados, estão em situações precárias, precisam de cuidados veterinários. Então nós temos uma causa com emoção conectada. Coloca isso. Você tem que colocar emoção, porque a voluntariedade e os recursos doados, eles saem da emoção das pessoas conectada à causa. Isso não é um gatilho mental, mas as pessoas compram por emoção, as pessoas ajudam por emoção, as pessoas são emoção. Então você precisa ter clareza, né, da sua causa. Você precisa comunicar a sua causa. E acho que é importante eu entrar nessa questão. A clareza do projeto, tornar ele visível nas redes sociais, o que você faz é fundamental para abrir porta também. Quando você fala a respeito de comunicar isso, até escrevi algumas questões aqui, o seu outdoor de divulgação do seu projeto social, a sua rede social, você tem que ter uma rede social onde toda hora você mostra o que você está fazendo. Você tem que ter uma visibilidade de quem são seus apoiadores, seus patrocinadores-chave, porque as pessoas também se similarizam. Fulano está ajudando, eu quero ajudar também. Tal empresa está ajudando, eu quero contribuir com a minha empresa também. Só que você tem que dar visibilidade, e esse é o ganha-ganha, né? Você divulga a empresa que te ajuda e você ajuda a sua causa, né? E ela ajuda a sua causa. Você precisa ter os pedidos sempre organizados, tá? No livro lá, mais de 80 maneiras, tem vários métodos ali de você estabelecer mensalidade, de você estabelecer ponto a ponto. Eu fiz essa pausa aqui para a gente falar sobre essa questão da urgência, clareza e emoção conectada. Porque se você também não tiver o método, não tiver comunicação adequada e não tiver uma clareza do que você quer, trazendo urgência, você dificilmente vai arrecadar. Então, fecha aspas aqui, a gente volta no exemplo que nós estamos aqui. E nós precisamos, então, dentro do nosso exemplo, de levantar R$ 1.500 para pagar as rações, para ter o veterinário ali pago, pelo menos 30 pessoas que nos ajudem com R$ 50. Não é muita coisa. Preste bem atenção. 30 pessoas que ajudem com R$ 50. E qual é a ação prática para a gente, então, fazer uma campanha relâmpago? Você vai pegar e fazer uma lista do seu WhatsApp. Você tem que ter essa lista. O que é essa lista do WhatsApp? Você vai listar lá quem são os meus conhecidos, quem são os meus amigos, quem são as pessoas que eu sigo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, que já está na minha lista de contato, que tem similaridade ou tem simpatia pela causa que eu tenho. Você vai encontrar ali 30, 50, 100, 1.000 pessoas. Você tem que ter essa lista. Porque você vai ter que ter uma ação, um movimento. Você não vai esperar dinheiro chegar. Vamos pôr aqui uma faixa aqui na frente, ajude os animais que foram resgatados. Não espere que as pessoas vejam. Você tem que ir atrás dela. Você tem que mexer com elas. Você tem que trabalhar na convicção delas. E aí você vai fazer um texto e disparar para essa primeira lista. Ali no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, dizendo: olha, aconteceu isso, essa é a necessidade clara, todo o recurso vai ser destinado para fazer isso, vamos prestar conta no final, isso é importante, e nós precisamos levantar aqui agora 30 pessoas que vai nos ajudar com 50, e ao final eu vou agradecer cada uma de vocês. Vamos fazer um vídeo aqui mostrando o resultado, o impacto, a transformação. E eu quero agradecer cada um de vocês pessoalmente e também vamos declarar aqui quem foi esses patrocinadores que nos ajudou nesse impacto a esses 20 animais que foram resgatados. A partir do momento que você dispara isso e, por exemplo, vai entrando as primeiras pessoas e você vai ali na sua rede social, no seu story, vai falando: olha, quero já agradecer que 5 pessoas aqui já contribuíram, fulano, beltrano, a empresa tal, a gente já está conseguindo levantar. Passado ali mais 10 minutos, mais 5 pessoas ajudou, você já vai, entra lá. Então você faz uma escalinha de ação. Eu tenho certeza que em minutos
você até ultrapassa essa lista de 30 pessoas com R$ 50 por conta da emoção conectada, por conta da clareza, por conta da urgência estabelecida nesse projeto. Então essa é uma maneira que você arrecada em minutos para suprir necessidades urgentes da sua causa. Vamos para o segundo exemplo? O segundo exemplo que eu trago é algo mais elaborado com uma agenda, mas que você também, naquele dia, naquela horinha ali do evento que você vai realizar, você também vai levantar um bom recurso para a sua causa, que também pode ter, dentro desse projeto, uma meta específica, como foi no exemplo anterior, tá? Você pode estabelecer uma meta, você pode estabelecer que é uma questão de levantamento dos recursos por mês, ou seja, tem uma meta, tem que ter a clareza, sempre tem que ter a clareza do que você está fazendo, tem que ter a urgência estabelecida e conectar de alguma forma a emoção. Esse aqui nós estamos falando de uma noite de pratos, onde você vai reunir os amigos lá. Você pode fazer um happy hour aí também. De repente, cada um leva um prato para comer e um prato para vender. É aquela tradicional tarde de pratos, noite de pratos, manhã de pratos, sei lá, meio da tarde de pratos, né? Onde as pessoas de alguma forma elas se encontram socialmente, se juntam socialmente, e isso é bacana porque daí você pode pôr a causa como sendo a motivação do encontro, e nessa causa da motivação do seu encontro, eles levam então ali alguma coisa para vender entre eles mesmos, e todo o dinheiro que se arrecada fica para aquela instituição. Isso é muito utilizado nas quermesses, né, nas igrejas, nos encontros ali de grupos missionários, mulheres, mas que funciona. É funcional. Né? Eu trouxe um exemplo prático aqui. Olha, hoje à noite iremos nos reunir lá no salão da igreja, lá no salão do condomínio, para uma causa nobre, ajudar os nossos animais resgatados. Né? Peço que cada um leve um prato doce ou salgado e leve também o dinheiro para comprar o prato do amigo. Leve o seu melhor prato. A arrecadação será destinada para comprarmos ração e pagarmos o veterinário, conforme nós já temos demonstrado aqui. Envie os convites um a um. Às vezes você joga numa lista de transmissão, as pessoas não confirmam. Coloca o nome. Anderson, vamos ter a noite de prato hoje. Você é meu convidado especial, posso contar com você? Você que tem sido um apoiador da nossa causa. Nomeie, né? Peça para ele, leva também ali o seu amigo tal, leva a sua família tal, leva esse, leva aquele, para nós estarmos juntos lá e fazermos um grande evento. Posso contar com a sua presença? Posso confirmar a sua presença? Utilize a lista com nomes para motivar outros aí. Por quê? Conexão emocional. É como se a pessoa estivesse lembrando de você e falando, estou contando com você para essa causa. Conexão emocional. Lembre-se disso. E aí você certamente vai levantar também nessa noite, nesse evento, esse recurso adicional para a sua instituição. Vamos para o terceiro exemplo. Já no terceiro exemplo, eu estou falando de uma coisa que está sendo muito utilizada, uma live solidária. Talvez o maior exemplo, assista lá o Criança Esperança, né? Não é uma live, é um programa de TV, mas eles fazem isso com maestria. O que seria, né, uma live solidária? Também é uma campanha de curta duração, com meta específica, valor definido, curto prazo, em que você vai dar visibilidade durante um período dessa live, ao vivo ali. Você vai reunir ali no nosso exemplo aqui clássico dos animais que nós trouxemos aqui. Você vai agendar um dia e horário, divulga isso antecipadamente, acompanhe nossa live solidária, onde vamos compartilhar aqui um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que estamos fazendo, e vamos trazer uma necessidade urgente, emergente aqui, que eu vou precisar de você nessa live. A hora que você abre a live ali, começa, vai mostrando, mostra os animais, mostra, conta uma história ali, esse animal foi resgatado, estava assim, conexão emocional. Mostra, esse aqui é a necessidade disso, disso, disso. Olha, isso está acontecendo assim, olha, há tantos anos nós temos trabalhado, essa é a nossa maior dor, maior dificuldade. Quem não conta, quem não fala, né, não recebe ajuda. E aí, naquele local onde estão ali os animais, você pode ir contando essa história, como chegaram ali, e desafiando
aí está errado escrito, né? E desafiando as pessoas a ser um colaborador, né? A serem colaboradores, mostrando urgência, clareza e emoção. E ali você vai fazer o pedido. A cada etapa, a cada história, a cada 5 minutos, você vai virar e vai falar assim, olha gente, é por isso que eu preciso encontrar aqui pelo menos 30 pessoas que me ajudem com R$ 50 para a gente ajudar esse projeto. Vamos prestar conta, vamos agradecendo aqui as pessoas que forem nos ajudar, vamos depois colocar lá no site quanto gastamos, tudo certinho. Ou seja, prestação de conta é fundamental. E você ali na live vai agradecendo, ó, já estou recebendo aqui que fulano ajudou, Beltrano ajudou. E aí, quando você abre uma live, você não está abrindo só para os seus amigos do WhatsApp. Você está abrindo para todos que seguem a causa. Se você ainda fizer ali uma organização de tráfego pago, né, na internet, chamando gente do Brasil todo, até do mundo todo, que idealiza com a sua causa, você pode se surpreender com a arrecadação dentro de uma live solidária como essa, tá? Você pode se surpreender, porque de repente você pode encontrar uma pessoa ali que vai de repente financiar o impacto do seu projeto por meses, por anos, de uma forma extraordinária, um patrocinador grande. Lembre que as empresas têm hoje o ESG, elas estão muito ligadas ao meio ambiente, muito ligadas ao impacto social, que de alguma forma eles estão procurando instituições para ajudar, tá? Eu falo isso no meu livro também, eu falo isso no outro livro. Então, eu quero que você entenda que, perceba, não são fórmulas mágicas, é trabalho. Mais do que a causa, você tem que se especializar em buscar os recursos. Percebeu isso? Você tem que se especializar na gestão disso. E esse é o tema do meu próximo slide aqui para a gente conversar. Por que gestão é tão importante do projeto? É tão importante quanto a sua ação voluntária de ajudar a sua causa. Por que gestão da sua entidade ou gestão do seu projeto é tão importante quanto a ação que você está executando? Porque quanto melhor for a sua gestão, mais recursos você vai ter para um impacto maior e resultados maiores no seu trabalho. Então, essa questão da gestão e essa questão da atividade da causa, elas andam juntas. Elas têm mão dadas. Se uma falhar, a outra não anda sozinha. E se você chegou até aqui, é porque se importa com a causa e quer fazer do jeito certo também esse projeto. Então, o que eu estou dizendo para você? Quanto mais você profissionalizar a gestão dessa sua causa ou da sua entidade, por que eu estou dividindo causa e entidade? Porque de repente você é um voluntário que com alguns amigos está fazendo um trabalho social, está tudo bem, continue, faça, mas de repente você está olhando e fala assim, não, ó, isso aqui a gente precisa ampliar, precisa ganhar força, precisa impactar uma cidade, precisa impactar um estado, precisa impactar uma nação, e para isso você vai precisar formalizar. E formalizar significa profissionalizar. Para isso você vai ter que juntar pessoas que te ajudem na gestão. Para isso você vai ter que profissionalizar. E quanto mais profissionalizar, mais arrecada. Quanto mais arrecada, mais necessidade de profissionalizar. Por quê? Eu vou explicar isso agora. Falando da gestão, eu tenho aqui um outro livro que é a continuidade desse projeto e fica à disposição de você acessar, que é o Diretoria 7.0, né? Esse foi um livro escrito antes do Arrecada 7.0, que ele trata justamente da formalização da sua entidade aí do terceiro setor, da sua associação, ONG. Trata da formação dos diretores, trata de como tirar o seu CNPJ, de como é a contabilidade, de como você organizar a liderança. Eu entro profundamente em algumas questões de arrecadação aqui também. Nós falamos a respeito aqui dos projetos um pouquinho mais a fundo, dos projetos de captação de recursos públicos. Então, é um programa um pouco mais avançado que o Arrecada. Aqui está no formato impresso, né, que a gente fez, mas você pode acessar aí o nosso site, tem um link aí, em que você baixa ele de forma digital, desculpe. E aí tem o curso também que você pode acessar com vários módulos, você vai conhecer ele. Aí é o próximo nível, né? Então, se eu quero uma entidade
maior, de impacto maior, com recursos maiores, eu preciso me capacitar, eu preciso de um método um pouco mais avançado, eu preciso profissionalizar, e nós escrevemos na prática do dia a dia, experiência desses 30 anos, o que funciona, o que não funciona, com muito objetivo. Falo de leis, falo de responsabilidades, então você precisa acessar o Diretoria 7.0, que é esse método prático para estruturar a gestão, liderança, arrecadação, crescimento sustentável, segurança, recursos e menos improviso e mais impacto social, né? Se você quer, então, parar de apagar incêndio, comece a construir um projeto sólido aí, e o próximo passo, então, é a Diretoria 7.0 para você, ok? E eu finalizo falando a respeito também de um próximo passo do seu crescimento, que além de se capacitar, você precisa de uma consultoria jurídica preventiva, contábil, que funcione, que seja especialista, que te ajude a crescer. E aí eu tenho, né, mais uma vez a honra de apresentar os 30 anos de profissão dentro dessa área, que tem ajudado aí instituições, as maiores do Brasil hoje. A gente tem essa honra de contabilizar, de assessorar, de advogar para elas, onde a gente organiza estatuto, a gente formaliza estatuto pronto para você arrecadar, pronto para você buscar recursos públicos, CNPJs, inscrições municipais, os documentos necessários de registro, e também a parte contábil, né? Que quanto mais você arrecada, melhor tem que ser essa contabilidade específica, para você também não ter problema aí com o Ministério Público, você não ter problema de ter que devolver dinheiro público, e você precisa de uma assessoria que possa realmente te ajudar. E eu quero oferecer gratuitamente uma consultoria para você, para a gente conversar, entender aí aonde você está hoje, tá certo? E a gente vai conversar por vídeo, você vai falar comigo mesmo, pode ser individual, pode ser em grupo, dependendo aí da nossa agenda. E a gente vai orientar você nos próximos passos de crescimento da sua entidade, analisar os seus documentos e te passar um orçamento aí para ser uma assessoria contábil jurídica para você. Preço justo. Hoje temos instituições no Brasil todo, pequenas, médias e grandes, e temos a honra e o prazer de ajudar cada uma delas. Ok? Ficou um vídeo um pouco longo, mas um vídeo bônus. Eu acho que valeu aí você ter ouvido alguns detalhes. Estou aguardando aí a sua mensagem, a sua conexão conosco, e eu quero te ajudar a levar esse impacto social, meio ambiente, animal aí que você tem para mais longe, para um próximo nível. Então, eu aguardo você aí nessa consultoria gratuita, aguardo você lá no curso Diretoria 7.0, e nós estamos juntos aí para dar o melhor em prol ao próximo, em prol às causas que nós acreditamos que precisam ser ajudadas. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine os seus passos e você consiga aí muitos recursos para essa sua missão. Que Deus te abençoe.